Olá, queridos, que Deus abençoe hoje e sempre a sua vida. Quero ler para você hoje aqui no livro de João, no capítulo 10, versículo 1 em diante. Aqui nesse livro, neste capítulo, Jesus ele está falando que ele é o bom pastor, que ele é a porta e que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui vocês podem ver a Bíblia nas minhas mãos. Aqui, capítulo 10. E eu vou ler para vocês o que Jesus ele fala nesse capítulo. Escute com atenção. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Queridos, vejam, Jesus aqui ele está falando e se colocando no lugar de pastor. Ele diz que ele é a porta, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o bom pastor. Veja que ele fala por 2 vezes que ele é o bom pastor e que um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E todos quantos vêm antes dele é mercenário, é ladrão, é salteador. Quando Jesus ele fala de ovelhas, ele está se referindo ao homem, à humanidade, às pessoas. Veja que ele diz que o porteiro abre a porta para ele.
Eu quero identificar o porteiro como Espírito Santo. Eu entendo assim. E veja que Jesus ele está dizendo que ele, como pastor, ele tem amor e cuidado pelas suas ovelhas. Ao invés do mercenário, que quando vê o lobo, ele foge, ele abandona as ovelhas. Mas Jesus está dizendo que não é assim com ele. Ele diz que ele é o bom pastor. E ele cuida das suas ovelhas. E ele diz que as suas ovelhas o ouvem e conhecem a sua voz. Ele diz que tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando ele fala que tem outras ovelhas, veja bem, ele estava ensinando ali os discípulos e o povo. Então ele estava começando por ali o seu ministério. Quando ele fala que havia outras ovelhas, ele estava falando do resto da humanidade, daqueles que ainda não tinham conhecido o seu evangelho, que ainda não tinham conhecido a sua mensagem, a sua palavra, que ainda não tinham conhecido quem ele era. Mas ele disse que ainda convinha agregar a esta, e que elas também teriam um pastor e seriam um rebanho. Veja, querido, com grande amor Jesus tem, com grande amor, carinho, ele tem para com aqueles que seguem a ele, que quer andar na verdade. Ele está se identificando como um bom pastor. Ele está se identificando como uma proteção. Veja o que ele diz: eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é Jesus falando. E se ele fala isso, ele está transmitindo um certo sentido de segurança para os seus discípulos. E veja bem, Davi ele fala que o Senhor é o bom pastor. Ou seja, Davi diz lá em Salmo capítulo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Por que Davi está dizendo isso? Porque ele sabe que o bom pastor, ele tem todo o cuidado das suas ovelhas. Porque Davi sabe que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Ele ama as suas ovelhas. Ele não deixa que o lobo as arrebate. Ele não deixa que o leão trague as ovelhas. Não. Veja o que Jesus disse. Ele disse que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Veja o que ele está dizendo. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E ele disse que isso foi o Pai que deu a ele. Ele disse: foi isso que eu recebi de meu Pai. É por isso que eu dou a minha vida pelas ovelhas. Está entendendo? Você está entendendo? Veja o que Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor. Se eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu não sou mercenário. Eu não sou lobo. Eu não sou ladrão. Eu sou o bom pastor. E ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se vier outro, elas não vão reconhecer, não vão obedecer. Por quê? Porque não é a minha voz, não sou eu que estou falando. Eu sou o bom pastor. Veja bem, Davi, ele foi pastor de ovelhas. Antes dele ser nomeado rei sobre Israel, ele estava lá cuidando das ovelhas de seu pai no campo. E quando ele se apresenta, ele para Saul na guerra, para vencer o gigante Golias, ele diz: olha, eu estava no campo, veio um leão
arrebatou uma das ovelhas de meu pai. E eu fui e tomei o leão, ou seja, tomei a ovelha, matei o leão, rasguei ele pela boca. E ele continua dizendo, do mesmo modo veio um urso, e o urso eu matei também. Então Davi se colocou no lugar de pastor. Então veja, queridos, veja quanto amor Davi tinha pelas ovelhas. Davi estava no lugar de pastor, Davi era pastor de ovelhas. Veja o amor que ele tinha pelas ovelhas. No sentido dele, ele não poderia que nada acontecesse. Não poderia deixar que nada acontecesse com as ovelhas, porque era de seu pai. E ele pensou assim, não, é de meu pai, é um bem do meu pai. Então não vou deixar que nada aconteça com as ovelhas de meu pai. Assim é Jesus. Ele diz que nós fomos entregues a ele. Ele diz, eu recebi de meu pai. É por isso que eu dou a vida pelas ovelhas. Então, querido, veja o cuidado de um bom pastor. Quantos pastores aí, nessas igrejas, que não têm cuidado das suas ovelhas, tem cuidado só dos seus bens materiais, do dinheiro, tem se preocupado só com dízimos, ofertas das suas ovelhas, mas não tem se preocupado com o bem-estar da ovelha, não tem se preocupado com a vida espiritual. Não se preocupa se a sua ovelha está obedecendo ou não, está andando no caminho da verdade ou não. Veja que tem pastores por aí que não estão preocupados com as suas ovelhas das suas igrejas, porque ele não ensina a verdade, porque ele não ensina o verdadeiro caminho. Isso não é pastor, são mercenários, são lobos devoradores que não se preocupam com as suas ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor, porque eu dou a vida pelas ovelhas. E veja que quantos pastores por aí que não se preocupam com as suas ovelhas, que não amam as suas ovelhas, são mercenários, pastores devoradores, disfarçados, tem uma capa por cima, não se preocupa nem um pingo, nem um momento, se a sua ovelha vai para o céu ou para o inferno. Ele se preocupa com o dinheiro, com o dízimo, as ofertas. Se a sua ovelha, se os seus membros devolvem o dízimo, para ele está tudo bem, para ele está tudo ótimo. Tem pastores por aí que as suas ovelhas vivem em adultério, em fornicação, mas para ele está tudo bem, dando dízimo, dando a oferta, para ele está tudo bem, não disciplina. Jesus disse, eu sou bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E todo pastor, ele corrige a ovelha, ele quer o bem da ovelha. Veja que o bom pastor, ele dá água para as ovelhas, ele leva para o pasto, ele alimenta bem a sua ovelha, cuida bem, trata bem, conduz as suas ovelhas bem. Ele não deixa que as suas ovelhas caia no penhasco. Jesus está dizendo isso. Eu sou pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu faço o que for possível por elas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Agora tem pastores por aí que só está preocupado com o dinheiro e o voto, o dízimo das suas ovelhas. Não está preocupado em doutrinar, em ensinar o caminho da verdade, o caminho da santidade, do temor de Deus. Então você que é pastor, seja pastor e não lobo devorador. Você que se diz ser pastor, seja pastor de vergonha na cara e não mercenário. Porque Jesus disse, aquele que vem antes de mim é ladrão, é salteador, é mercenário. Queridos, medite nessa palavra, veja que Jesus, ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. Se você tem um pastor e não
cuida de você, não ensina você o caminho da verdade, da santidade, da santificação, não traz a doutrina correta para você, então veja que isso não é pastor. Isso é mercenário, é ladrão e salteador. É isso que Jesus fala, viu? É isso que Jesus ensina. É isso que Jesus denomina que aqueles que vêm antes dele não é pastor, é ladrão e salteador. São mercenários. Então veja se o seu pastor está aplicando a verdadeira doutrina, se está lhe doutrinando e ensinando o caminho da verdade. Veja se o seu pastor não está preocupado só com o seu dinheiro, com o seu voto, com o seu dízimo. Veja se o seu pastor é aquele pastor que está preocupado que você vá para o céu, que sua alma seja salva. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, medite mais nessa palavra. Veja que Jesus é o bom pastor e Ele dá a vida pelas ovelhas. Que Deus abençoe, querido, a sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus. Que Deus abençoe você.